Capítulo 11 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. O nome desse capítulo é O Nome do Jogo, e eu vou começar, como sempre, a leitura comentada aqui, trazendo algumas inspirações, algumas ideias que eu tenha enquanto eu vou lendo para você. Esse capítulo, ele é bem leve, bem tranquilo. Eu acredito que agora a gente comece a focar mais naquilo que a gente deseja criar aqui na Terra, na realidade que a gente deseja manifestar. E o mais importante é ter a confirmação deles, dos pleiadianos, de que isso já aconteceu. Isso é muito legal, pensar que eles estão vindo do nosso futuro, né? Entre aspas aqui, sabendo que tempo e espaço, na verdade, são uma ilusão. E que tudo já ocorreu e que tudo ocorreu bem, da maneira que deveria ser. Então que a gente possa confiar mais na nossa intuição, na nossa percepção em relação a essa transição que a gente está vivendo na humanidade hoje. Nós estamos com certeza sendo guiados a todo momento e a gente precisa soltar mais o controle e focar naquilo que a gente realmente deseja manifestar, parando de focar naquilo que a gente não deseja, que é o que a gente faz hoje, na verdade, né? Para sobreviver nos tempos que se aproximam, torna-se imperativo adotar a ideia de manifestação do pensamento, ou superconsciência. Superconsciência hoje não passa de uma palavra para vocês. Não constitui ainda um conceito intrínseco, porque é impossível conceberem um estado de tanta sintonia e a assimilação de uma quantidade tão grande de informação. Contudo, conforme forem evoluindo, caminharão em direção à superconsciência. Existem pessoas que percebem a mudança que este movimento de consciência provocaria no planeta e tentam impedi-lo. Ele já ocorreu. Nós voltamos ao vosso passado para assegurar-lhes esse fato. Então, como eu disse, né, é bem interessante a gente ter consciência disso, que já ocorreu, eles estão lá no nosso futuro, entre aspas, né, trazendo essas informações e trazendo também um pouco de direcionamento para como isso vai acontecer. É importante que a gente entenda o que eles falam e principalmente comece a colocar em prática. Se a gente fizer a leitura desse livro apenas como uma leitura tradicional, em que a gente vai acessar intelectualmente uma mensagem e depois o próprio cérebro vai fazer esse processo de descartar, né, para o nosso inconsciente, a gente não vai aproveitar tudo que tem aqui. Então aqui tem muito mais do que palavras, tem muito mais do que um conceito intelectual. A gente precisa se permitir sentir em cada uma das nossas células, ter essas informações ativadas, porque elas já estão em nós. Se a gente pensar, eles mesmos disseram, né, que nós somos a versão passada deles, né? Então eles são o nosso futuro, ou seja, eles são nós mesmos, né, que estão voltando para nos ajudar, para nos guiar, para nos inspirar, talvez, né, para que a gente não passe por esse momento que eles sabiam que seria mais desafiador sozinhos, né? Então é muito nesse sentido que tudo isso está acontecendo, esse trabalho está sendo feito. E quando ele fala de superconsciência, eu percebo muito uma questão de quinta dimensão, né? Da gente começar a perceber além do que uma simples manifestação da consciência pode perceber. Então vai além da nossa consciência, é uma superconsciência, ela tem uma percepção diferenciada de várias dimensões, de múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Eu vejo também a superconsciência como essa conexão maior que a gente vai começar a fazer com o nosso eu superior. Então vamos pensar que a gente hoje vive o nosso eu inferior, aquele que está atrelado à terceira dimensão, que tem essa percepção de certa forma limitada da realidade. E a gente vai começar a caminhar em direção a essa junção, digamos assim, tá? Da terceira com a quinta dimensão, do nosso eu de terceira dimensão com o nosso eu multidimensional. O pensamento vem primeiro, a experiência é sempre decorrência, nunca ocorre o contrário, vocês vivem uma experiência e depois pensam sobre ela. A experiência é sempre um reflexo direto daquilo que estão pensando. Importantíssimo a gente ter isso em mente, nós vivemos num universo mental, tá? Essa é a primeira lei hermética, então
Tudo é mental, a gente está pensando a realidade, nós estamos pensando e criando na ilusão da matéria, né? Então isso aqui é um universo holográfico, a gente precisa lembrar disso e se conectar mais com essa informação. Ou seja, tudo que eu pensar vai acontecer, eu vou criar, tá? Eu tenho um exemplo para dar em relação a isso. Na verdade, se a gente começar a perceber o que a gente vem pensando e como as coisas acontecem logo em seguida, vocês vão começar a perceber uma relação entre o que eu penso e entre o que acontece, tá? Como a gente tende a ter pensamentos mais negativos, geralmente a gente acaba atraindo questões nesse sentido. É mais difícil para a gente manter o positivo, manter os pensamentos positivos, né? E nesse exemplo, na verdade, ele é uma fase que eu estava vivendo bem desafiadora, porque eu estava com uma amiga doente, né? Ela estava com câncer e ela estava nos seus últimos dias, digamos assim. Ela já tinha tido, né, a notícia e ela estava só aguardando, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? Mexeu no sentido de eu me conectar com o medo dela, com a dor dela, e eu fiquei vivendo aquilo por dias, semanas, porque eu fui e me conectei com o campo dela. Então eu estava vivendo dias assim bem difíceis, né, em que eu ficava pensando nela o tempo todo, que eu ficava pensando na morte, mas não de uma maneira tranquila, mas num sentido justamente de como se eu fosse morrer. Então era uma coisa assim muito pesada. E nessa semana que eu estava vivendo isso, pensando muito isso, então por isso o exemplo aqui do pensamento, eu estava aqui sentada, né, na minha escrivaninha, trabalhando como sempre, e do lado tem uma porta de vidro, né, aqui na minha casa. E de repente eu ouço um baque, né, um barulho bem forte, um estrondo aqui na minha porta. E quando eu fui olhar, tinha um passarinho que tinha batido na porta e estava agoniando no chão. Ele estava tremendinho, assim, tendo uma crise, né, epilética, não sei o que aconteceu direito, mas ele estava ali. E a minha primeira reação foi colocar as mãos sobre ele, impor, né, as minhas mãos e começar a enviar reiki para ele, porque eu não podia mexer nele, né, eu não sabia o que ele tinha, eu não podia ajudá-lo diretamente, mas eu fiquei mandando energia. E aí ele foi se acalmando e ele morreu na minha frente, né? Na minha mão, não estava segurando, mas literalmente ali enviando energia com as minhas mãos. Então, aquilo ficou muito forte para mim, o quanto eu estava pensando na morte e a morte literalmente se manifestou na minha porta, né? Literalmente, né? Se manifestou na minha porta, batendo nela e trazendo a morte do passarinho. Então, aquilo para mim marcou muito essa questão do pensamento, porque foi uma coisa que eu estava pensando muito forte, né? E aconteceu rápido essa cocriação. Como ainda não era o momento de eu desencarnar ou ninguém da minha família, então eu não cocriei uma morte física de alguém querido ou a minha mesma, mas eu consegui trazer essa questão para minha vida. Eu achei isso muito forte. Então começa a perceber como que os seus pensamentos estão criando a sua realidade e o quanto você começar a pensar muito numa coisa, seja positiva ou não, vai fazer ela acontecer. A gente precisa começar a entender a ligação entre o que eu penso e o que está acontecendo na minha vida, cada vez mais. A clareza e o reconhecimento do vosso poder constituem os alicerces. Os vossos pensamentos formam o vosso mundo, o tempo todo. Como são bombardeados com tantas vibrações controladoras de frequência que procuram impedi-los de ter a mente clara, vocês flutuam. Precisam, como espécie, ter a intenção de permanecer sempre com a mente muito clara, sempre centrados e sempre presentes. Parem de viver no futuro ou no passado e vivam o agora. Digam para si mesmos: o que é que eu quero? Quero acelerar a minha evolução pessoal. Quero que o espírito me ajude a aumentar minha capacidade. Quero que meu corpo se regenere. Quero emanar saúde. Quero abandonar as dificuldades para ser um exemplo vivo daquilo que a humanidade pode atingir. Esta é a linha de pensamento, o comando para o vosso ser, determinando com clareza tudo aquilo que vocês querem e que vos trará tudo num ritmo acelerado. Aqui quando ele fala flutuar, né, que a gente flutua o tempo todo, a nossa mente flutua,
é no sentido de oscilar. Então, como a gente oscila muito, os nossos pensamentos oscilam muito, a gente não consegue criar com tanta rapidez e com tanta facilidade. Então, como a gente alterna pensamentos bons e ruins sobre uma coisa e daqui a pouco a gente está pensando o contrário daquilo, então é muito paradoxal mesmo. A gente consegue ter pensamentos contrários até. Então, uma hora eu quero, depois eu não quero, uma hora eu gosto, outra hora eu não gosto, a mesma coisa. Então, por isso a gente não vê às vezes com tanta clareza essa manifestação, mas acontece de manifestar a maioria daquele pensamento. Então 70% eu estou ali vibrando naquilo, vai acontecer em algum momento, num tempo mais longo talvez, mas ainda assim eu estou manifestando exatamente tudo o que eu penso. E se a gente for olhar para pessoas que têm uma vida mais desafiadora, que estão passando por situações bem realmente complicadas, pode ser que a pessoa que está vivendo aquela experiência, se sentindo vítima daquilo, tenha sim uma dificuldade de aceitar isso. E a gente, primeiro de tudo, precisa sair do papel de vítima se a gente quiser realmente absorver tudo o que está sendo dito aqui. Porque não importa o que eu pense a respeito, o que eu ache, eu continuo criando a minha realidade. Então ficar apegado ao sentimento de vítima só vai deixar a gente preso a uma realidade negativa, porque da mesma forma eu continuo criando ela. Eu goste disso ou não, eu acredite nisso ou não. Aqui não é uma questão de crença, é uma questão de como funciona o universo. E a gente está começando a ter mais consciência disso, porque a gente está caminhando em direção à nossa superconsciência, que é o nosso eu multidimensional. Observem os vossos padrões. Se negam a criação de uma parte das vossas experiências e não querem tê-la como vossa criação, simplesmente olhem para ela. Digam, não é interessante? Eu faço isso o tempo todo, não quero possuir o que estou criando. E como não gosto, ponho a culpa nos outros. Vamos ver quanto tempo vou ficar agindo assim e vamos encontrar uma solução que me permita desenvolver um padrão de comportamento diferente. Não se julguem, comecem a dizer para si mesmos: eu assumo a responsabilidade por tudo em que estou envolvido. Eu assumo a responsabilidade por tudo que acontece comigo. Se não gosto do que acontece comigo, vou começar a me perguntar por que crio coisas de que não gosto. Talvez seja para chamar minha atenção para algo que não consigo ver e assim poder mudar o que realmente não funciona para mim. Olha que interessante aqui, né, esse trecho, esses dois trechos, na verdade, né, a questão da culpa aqui. Tanto no sentido de eu culpar os outros, o externo, né, em relação àquilo que eu estou vivendo, quanto de culpar a nós mesmos, de nos julgarmos o tempo todo. Então acontecem dois movimentos quando a gente desperta. Primeiro, antes de saber que a gente cria a nossa realidade, a gente culpa o outro, a gente culpa o externo, a gente culpa a situação, a gente culpa pessoas, a gente culpa o governo, a gente culpa qualquer coisa que a gente acha que está criando aquilo porque está envolvido naquela situação de alguma forma. Porém, quando a gente faz esse movimento de cair essa ficha, né, de descobrir o primeiro contato que a gente tem com essa verdade de que a gente cria a nossa realidade, a gente começa a se culpar, a gente começa a se julgar, a gente fica pensando, nossa, por que eu faço isso? Eu não quero me sentir assim, eu não quero isso na minha vida. E nesse momento a gente precisa, na verdade, assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade por tudo que a gente está vivendo. Pensando que se eu estou criando algo que eu não gosto, talvez seja justamente para chamar minha atenção, para que aquilo seja trabalhado em mim, para que eu mude a minha percepção sobre alguma coisa que de certa forma está criando aquilo que eu não quero. Então a gente precisa começar a observar dessa forma também, porque enquanto a gente vibrar no vitimismo, enquanto a gente julgar e culpar os outros ou a si mesmo o tempo todo, as coisas não vão mudar de fato. Não adianta a gente mudar. Não adianta a gente chorar, não adianta a gente culpar alguém, não adianta a gente esperar de fora. Vai acontecer de dentro para fora, vai ter que ser de uma mudança mental, de uma mudança de paradigma, daquilo que você pensa sobre você mesmo e sobre a sua vida. Devem agir sempre como se houvesse um propósito impecável em tudo o que fazem, como se para atingir o valor mais alto, a melhor oportunidade, fosse necessário trabalhar cada evento em que estejam envolvidos. Devem agir sempre assim.
Se estiverem andando na rua e alguém os abordar, estou com um revólver nas suas costas, passe a carteira. Devem agir como se estivessem recebendo uma oportunidade única para o vosso crescimento. Se todos pudessem adotar essa atitude e agir como se cada evento estivesse designado a impulsioná-los em seu crescimento e conscientização, poderiam virar-se e descobrir que a pessoa apontando o revólver às suas costas é uma réplica, uma porção de vocês mesmos. Devem ser capazes de curar algo. Podem estar recebendo a oportunidade de tomar uma atitude que os amedronta. Então a gente precisa passar a ver a vida como algo maior do que simplesmente uma sucessão de eventos, né? Então não é só isso. Tudo o que acontece tem uma razão, tem uma direção para nos apontar e a gente precisa começar a perceber isso. Perceber que, primeiro, eu estou criando aquela situação de alguma forma, e segundo, que ela está agindo para o meu bem, por mais que eu não entenda como. Quando eu tenho essa percepção do que ela está querendo me ensinar, eu consigo superar aquela lição, digamos assim, mudar a minha vibração e começar a atrair coisas diferentes. Caso contrário, eu posso ficar presa na mesma questão a vida toda e aquilo continua acontecendo. Então, no exemplo, né, que ele deu de assalto, quantas pessoas são assaltadas a vida toda e ela fica atraindo a mesma questão. Por outro lado, tem pessoas que nunca vão ser assaltadas porque elas não estão vibrando naquela frequência. Então, a gente precisa entender o que eu estou vibrando aqui para eu atrair essa pessoa. Porque o ladrão, ele vai sentir energeticamente a pessoa que está pedindo, entre muitas aspas aqui, mas sim, está pedindo para ser assaltado. E a gente precisa sair desse julgamento raso a respeito disso. Então, existe um coletivo que quer que a gente sinta medo. Então, em São Paulo, por exemplo, existe essa visão coletiva de que é perigoso. Se você ficar vibrando e pensando que é perigoso, você vai atrair alguma coisa. Então, a gente precisa começar a perceber o que eu estou pensando. É aquilo que eu estou vibrando, é aquilo que eu estou emanando e é aquilo que em algum momento da minha vida eu vou atrair para mim. Não tenham medo daquilo que criam. Confiem no que vocês criam. Acreditem que em vossa criação existe sempre algum crescimento. Não varram vossos dramas para baixo do tapete como se fossem coisas horríveis que nunca mais queiram ver. Acabem com esses dramas. Parem de andar em círculos, de perder-se neles. Precisam, contudo, compreender que o drama que vivenciaram com vossa mãe, irmão, irmã, namorado, poderá ser usado 20 anos depois para ajudá-los a atingir uma nova realização. Deixem, portanto, que esses dramas sejam como uma lição de casa. Terminem, resolvam-nos da melhor maneira possível. Façam as pazes e conheçam o vosso papel neles, e deixem que eles circulem de volta à vossa consciência para lhes ensinar algo. Deixem que sejam os vossos tesouros vivos de experiência, em vez de espinhos dos quais querem se desvencilhar. A emoção está ligada a essas coisas e não se esqueçam de que ela pode levá-los a outros níveis de atividades. Aqui a gente tem uma grande chave, eu acredito, em relação aos dramas que a gente se envolve, as pessoas que a gente atrai na nossa vida. A gente pensar que eu escolhi minha família, eu escolhi atrair aquele namorado e entender que tinha uma lição para ser aprendida ali, tinha uma questão a ser trabalhada e de certa forma o que a gente precisa é começar a soltar tudo isso, né? Confiar no que vocês criam, é isso que eles dizem, a gente confiar que aquilo tem uma razão de ser e que talvez demore 20 anos para a gente perceber e tá tudo bem, contanto que eu não viva 20 anos apegada ao drama que teve naquela situação, porque não é o drama em si, mas aquilo que eu tenho que aprender com aquela experiência. Quantas coisas na hora pareceu tão ruim, a gente ficou um tempo ali remoendo tudo aquilo e depois de um tempo a gente entendeu e a gente percebeu e a gente perdoou. Foi porque o nosso nível de consciência se elevou. Então, tudo isso é importante a gente ter em conta, mas que a gente não se apegue mais a tudo isso no sentido da forma, no sentido do conteúdo, mas sim no sentido da frequência e no sentido da lição que eu preciso aprender. Vocês acham que conseguem criar a vossa realidade apenas em certas áreas, mas em outras não têm esse poder? Acreditam não possuir controle sobre algumas áreas das vossas vidas? Abdicam daquilo que é naturalmente vosso porque a sociedade diz que não podem tê-lo? Pois vão descobrir que os acontecimentos não surgem do nada. Algumas pessoas acreditam criar a própria realidade,
mas acham que as outras não conseguem criar as suas, especialmente bebezinhos que sofrem todo tipo de acidentes ou crianças que são violentadas. É um conceito muito difícil para muitos compreenderem que crianças aparentemente indefesas ou mendigos famintos também criam suas próprias realidades. Quando adotam a mentalidade de vítimas, enviam às pessoas a ideia de que elas são fracas, impotentes, criando também para vocês a mesma probabilidade. Devem aprender a respeitar os dramas e as lições das outras pessoas. Precisam perceber que os jornais jamais revelarão o potencial de mudança existente em todas as pessoas envolvidas em determinado cenário, pois esta não é a forma que as reportagens da imprensa cobrem os acontecimentos. Vocês não compreendem a sincronicidade subjacente aos eventos. A mídia expõe apenas os assim chamados fatos externos, ignorando a riqueza do significado emocional que acompanha os dramas e as lições dos seres humanos. Aqui eu sinto que é importante a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso, porque tem muita coisa envolvida aqui. Num primeiro momento, é muito estranho a gente pensar que um bebê pode atrair um abuso, que uma pessoa na rua pode ter atraído aquela situação, ou coisas até piores que a gente sabe que existe dentro da humanidade. Mas a gente está olhando da terceira dimensão, a gente está olhando dentro do teatro. Então, quando você assiste um filme, você vê um assassinato, você vê uma cena de ação, você vê pessoas se prejudicando e você não acredita que aquilo é real, apesar de você estar envolvido na trama. É a mesma situação na vida real. Pensa que a gente está num grande teatro, pensa nesse grande holodeck, né, que quem assiste Star Trek aí, quem já assistiu alguma vez sabe do que se trata, mas é simplesmente uma simulação em que tudo parece real a partir do momento que você está lá dentro. Então a experiência humana ela é feita para isso, ela é feita para a consciência, né, maior aí que se dividiu em várias partes, em vários fractais aí de consciência, se elevarem e passarem por experiências em relação àquilo que ela quer aprender em determinada vivência ali, em determinada vida, digamos assim. Então vai muito além do que a gente imagina. Aqui a gente vai entrar em conceitos que dizem respeito a karma, para algumas, né, filosofias aí existentes. Eu acredito cada vez menos em karma, mas sim, existe uma escolha da alma. Eu só não acredito que é um castigo, eu acredito que é uma escolha. E por alguma razão ela escolheu vivenciar aquilo. Então quanto mais elevado o ser, mais ele consegue lidar com essas situações humanas desafiadoras, porque caso contrário a gente não daria conta, né? A gente não estaria forte o suficiente para isso emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Então veja o que aconteceu, né, com Jesus, sendo verdade ou não, né? Então aqui a gente já viu que no livro ele fala que não necessariamente foi aquilo, que foi muito mais leve e tranquilo, mas de certa forma a alma ela escolhe passar por aquilo, né? Então a gente tem que levar isso em conta também e parar de julgar. Outra coisa que eu sinto aqui é a questão da pena e da compaixão. Quando a gente tem pena, a gente diminui a pessoa, a gente se envolve emocionalmente de uma maneira muito baixa, porque a gente está justamente achando que ela é fraca, a gente está julgando, na verdade a pena é um julgamento, né? Eu julgo ela fraca porque ela está nessa posição que eu considero fraca, né? Eu considero ruim, digamos assim. E quando eu tenho compaixão, eu reconheço a situação que a pessoa está vivendo, eu sei que ela está sofrendo, mas eu também levo em conta a luz que ela tem dentro dela, a força que ela precisa para resolver aquela questão. Se eu sentir o chamado de ajudar, eu vou ajudar, mas se eu sentir o chamado de me resguardar, de me abster, eu sei que a pessoa dá conta, eu sei que ela vai ter a ajuda que ela precisa de alguma forma, ou porque ela tem um aprendizado ali. Muitas vezes a gente sai ajudando todo mundo, aquela síndrome do Salvador, e a gente está tirando da pessoa a chance dela ter um aprendizado com aquela situação. E isso, quando a gente está falando de pessoas que a gente ama, eu sei que é mais desafiador, mas é necessário que a gente treine a nossa mente e principalmente a nossa compaixão em relação a isso. Pessoas envolvidas em dramas onde existem aparentes vítimas geralmente se encontram tão distantes de seus sentimentos que são incapazes de conectar o que estão sentindo com o que estão pensando. Vítimas encontram vítimas, vencedores encontram vencedores. Portanto, quando virem nos jornais dramas mundiais, onde as pessoas parecem ser vítimas indefesas, por favor, respeitem-nas e respeitem a si mesmos, rejubilando-se porque elas criaram suas próprias realidades.
Talvez não seja a realidade da qual vocês queiram extrair algum ensinamento, nem o evento que sentissem necessidade de participar. É necessário que compreendam que outras pessoas podem estar precisando passar por esferas muito densas para atingir a luz. Muitas vezes, as maiores iluminações surgem das maiores catástrofes, das maiores dificuldades. Aqui é nítida a questão da lei da atração, né? Então, vítimas encontram vítimas e vencedores encontram vencedores. A questão da gente criar a nossa realidade também é via a lei da atração, que é uma lei universal que está agindo independentemente da gente acreditar ou ter conhecimento dela, tá? E essa questão de respeitar as pessoas, os dramas delas e a si mesmos, né? Quando ele fala isso, está muito relacionado à questão da compaixão que eu falei, né? Então, você entender que a pessoa criou aquela realidade e que de alguma forma, no nível inconsciente, no nível espiritual, ela tem algo a aprender ali, né? E quando no final ele fala também desses processos de iluminação que acontecem a partir de coisas ruins, né? Consideradas ruins na verdade, eu vejo muito essa questão como a flor do lótus, né? Aquela metáfora da flor que nasce da lama, né? Então de algo muito ruim, né? Que a gente vê como ruim, como uma catástrofe, nasce uma linda flor que é a iluminação. Essa é a maior simbologia para o budismo, né? Da iluminação de Buda, desse processo que a gente passa de retorno à nossa verdadeira essência, que não se apega a nenhuma dessas situações. Então eu acho que vem para iluminar quando a gente percebe que aquilo não faz mais sentido para a gente não se envolve naquele drama, apesar de estar passando por um, né? Quando vão a um restaurante e pedem o que desejam comer, o chefe prepara o prato e o garçom traz para vocês. Vocês pedem o prato, não o fazem. O cozinheiro ou a energia espiritual faz a comida. Contudo, são vocês que escolhem o que desejam receber. O prato não será colocado à vossa frente se não forem ao restaurante pedi-lo. Vocês são responsáveis pelo pedido e pagam por ele. O mesmo acontece na vida. A vida é como um restaurante. Aprendam a pedir o que querem da vida, exatamente como fazem num restaurante. E acreditem que, uma vez que o pedido foi feito, vocês irão recebê-lo. Quando vão a um restaurante, não ficam examinando cada prato e julgando se merecem ou não comê-lo. Bem, algumas vezes sim. Às vezes dizem, eu não mereço este prato. Custa $15, eu só posso pagar até $7. A maneira como se comportam num restaurante é uma indicação maravilhosa de como se devem comportar na vida. É um ensinamento incrível que precisam aprender. No restaurante, vocês simplesmente escolhem dizendo, eu quero isto, e confiam que é isto mesmo que vão receber. Ou será que ficam com medo de não serem atendidos? Ao efetuarem o vosso pedido, vocês por acaso seguem o garçom até a cozinha perguntando se a alface está fresquinha ou se eles vão fazer as cebolas sautés como vocês gostam ou se tem aqueles champignons que você queria? Não. Vocês acreditam que lhes será apresentado exatamente o que foi pedido e não interferem, deixam acontecer. Quando o pedido é apresentado, dizem, muito obrigado. Se algo não está do vosso agrado, pedem o que estiver faltando e pronto. Observem com que preocupação divina vocês pedem o que desejam no restaurante. É assim que devem pedir o que desejam na vida. Decidam com clareza o que querem, peçam e pronto. Não fiquem chamando o espírito para ver se ele anotou o pedido direitinho ou para dar conselhos de como realizá-lo. Vocês efetuaram o pedido, devem acreditar que ele chegará. Bem interessante aqui essa metáfora do restaurante, tá? E também o quanto a gente acha difícil ser dessa forma, né? A gente acha impossível que seja tão fácil e tão simples assim. Acontece que a gente não tenta, a gente simplesmente não experimenta fazer dessa forma, porque nós temos bloqueios intrínsecos à humanidade, na verdade. Nós fomos bloqueados dessa nossa visão natural, digamos assim, da vida, isso é a lei da atração pura, né? Então, ensinando como pedir para o universo, e é simples assim, peça e será atendido, né? Tem até um livro muito bom, que é justamente esse título, né? Vou deixar aqui para quem quiser conferir, tá? Inclusive, eu tenho ele disponível na minha biblioteca do Despertar, que eu acabei de lançar, né, no meu site, uma página em que eu tenho todos os livros que eu indico, inclusive o Mensageiros do Amanhecer, para quem quiser acompanhar ele em papel, né, quem gosta de ter livros assim em papel. Então eu convido você a conhecer, vou deixar o link aqui na descrição.
Mas voltando à lei da atração, né, essa questão é muito fácil, é muito simples. Acontece que nós fomos podados, porque imagina se a gente pudesse sair dessa vida de escravos, entre aspas, que a gente vive aqui, né? Escravos do sistema, escravos de um governo culto que depende do nosso medo para se sustentar, né? Então é claro que ele vai tirar todas as oportunidades que a gente teria de simplesmente criar uma vida melhor, né? Mas isso é possível sim, e eu peço que você comece a experimentar, talvez com coisas pequenas, então tirando a ansiedade, né? Aquilo que ele falou, você não fica indo lá na cozinha ver se acontece. E é engraçado que tem gente que literalmente vai no restaurante e a pessoa não recebe o pedido. Já aconteceu isso com vocês? De ir e demorar e parece que o prato não chegava e depois você tem que pedir de novo, ou às vezes acontecem umas coisas assim. Nesse caso, é porque a pessoa tem crenças tão arraigadas, tão fortes, que ela literalmente não está recebendo o que ela está pedindo. Então, nesses casos, é preciso rever profundamente aí quais são as crenças, porque literalmente aconteceu isso e o universo está querendo te mostrar que talvez você não esteja confiando o suficiente na capacidade que ele tem de entregar para você aquilo que você deseja. Vocês são o resultado dos vossos pensamentos. Se não aprenderem nada mais neste planeta, devem pelo menos aprender que esta é a regra não só para esta, como para muitas outras realidades. Os pensamentos criam a experiência. Por que não se dar um presente e começar a pensar sobre si mesmo como possuidor de uma capacidade excepcional, magnificente, enaltecedora? Libertem-se da necessidade de ter toda a sociedade concordando com vocês. Autorizem a si mesmos. Para muitos de vocês, isto é muito difícil. Como autorizar a si mesmo quando não se tem este hábito? Aqui a gente tem outra chave muito importante para a nossa vida, que é parar de querer agradar todo mundo e começar a se autorizar a ser quem você é, simplesmente a fazer o que você deseja, tá? Isso é muito forte aqui, o quanto a gente delega, né, a nossa aprovação para o outro. A gente quer que o outro nos aprove quando no fundo nem a gente mesmo se acha tanto assim, sabe? Então no fundo a gente quer confirmações, validações de uma dúvida que eu tenho a respeito de mim mesmo. E eu acho que todo mundo tem um pouco disso nesse sentido, né? A gente vive numa sociedade competitiva que criou essa angústia, essa ansiedade em relação ao outro. Então a necessidade de aprovação social vem muito disso. Quando a gente estiver numa frequência mais elevada, todo mundo vai se apoiar incondicionalmente, porque isso vai ser um reflexo de pessoas bem trabalhadas internamente, que se amam, que se aceitam, que se aprovam acima de tudo. Então o externo vai ser o reflexo disso, como a gente já viu no capítulo inteiro. Os nossos pensamentos estão criando a realidade. Então, se ao nosso redor ninguém nos ama, ninguém nos apoia, todo mundo nos critica, é porque nós estamos pensando isso de nós mesmos. O outro está sendo só o reflexo disso, tá? Outra coisa interessante que esse parágrafo me lembrou e que esse capítulo todo fala, né, de nós sermos o resultado dos nossos pensamentos, é o episódio do Star Trek que eu já trouxe aqui, mas eu vou falar novamente. Para quem ainda não assistiu, porque eu realmente recomendo, tem no Netflix. Na segunda versão, que se chama A Próxima Geração, no episódio 5 da primeira temporada, tem lá disponível, em que justamente traz essa questão deles entrarem num universo que era mental. Então, tudo que você pensava era criado instantaneamente. Então, na verdade, isso é real. A diferença é que se a gente vivesse dessa forma, a gente não conseguiria, né? Porque tudo que eu pensasse fosse criado, o mundo ia ser um caos. Então a matéria, ela traz essa ilusão do tempo entre aquilo que eu penso e aquilo que eu crio. Isso faz com que a experiência seja válida. Caso contrário, a gente ainda não tem consciência suficiente, elevado o suficiente para manter pensamentos elevados. Então a diferença entre nós e seres elevados é que os seres elevados, eles conseguem manter pensamentos positivos, né? E a gente não, a gente fica oscilando. Então, se a gente pensasse uma coisa ruim, criasse aquilo instantaneamente, a gente não ia ter uma boa experiência aqui. Então, o tempo é importante, porque nessa oscilação muitas coisas se perdem e não se realizam. As vossas palavras têm a capacidade tanto de dar poder quanto de tirar poder.
Nós queremos que vocês tenham a coragem de viver a vossa luz e não nos cansamos de enfatizar que os vossos pensamentos formulam o vosso mundo. Eliminem as palavras deveria e tentando do vosso vocabulário. Se pagassem uma multa cada vez que proferissem essas palavras, teriam contraído uma grande dívida. Vocês possuem uma enorme dívida de falta de poder e impotência. Deveria implicar operar sob a soberania de outrem. Gostaríamos de lembrar-lhes que os vossos soberanos são vocês mesmos. Se alguém está tentando ditar um artigo ou tentando mudar seus padrões, podem ficar tentando o resto da vida. Tentar é não fazer. Sempre que vocês usam a palavra tentando, não realizam nada, porque tentar é uma desculpa. Eu tentei fazer aquilo, eu tentei. Em vossas vidas, usem as expressões estou criando, estou fazendo, estou manifestando, tenho a intenção, estou realizando. Esqueçam estou tentando. Ao se tornarem realizadores, vocês são capazes de manifestar o que querem da vida e passam a ser um espelho para muitas pessoas. Importantíssimo o que eles falam aqui, né? A gente precisa tirar as palavras tentando e deveria do nosso vocabulário de uma vez por toda. Quando você fala deveria, você está sempre no ia. Na verdade, o condicional ele traz essa ideia, né? Eu deveria, mas eu não estou fazendo. Além de trazer essa ideia de esforço, de dever, de algo obrigatório, né? E viver é muito mais leve do que isso, né? Tirar essa questão do dever na nossa vida. E o tentando é porque você fica tentando a vida toda. Quando você fala assim para uma pessoa, eu vou tentar ir, eu vou tentar fazer, você já está assumindo, né, de antemão, mesmo que inconscientemente muitas vezes, que você não vai, né? Então, em vez de falar, eu vou, eu não vou, a gente usa muito esse tentar. Eu vou tentar dar um pulinho lá, eu vou tentar passar um pouquinho na sua festa, por exemplo, né? Então, isso já está admitindo que no fundo você não quer, né? E o brasileiro tem muito essa dificuldade em falar não, em dizer o que pensa, então meio que acaba sendo uma linguagem implícita, né? Naquela, vamos marcar, né? Sabe, aquela coisa bem que a gente fala, mas no fundo a gente não tá disposto, nenhum dos dois na verdade, senão marcaria, né? Então, tirar essa questão aí do tentar e trocar por estou criando, estou fazendo, né? O verbo que você estiver usando ali, e principalmente eu tenho a intenção, porque enquanto a gente estiver tentando limpar os nossos padrões, a gente não vai conseguir limpar, e isso é fato, né? Significa eu estou dando uma deixa ou uma desculpa para o não acontecer, para a falha surgir, né? Como se eu estivesse dando a oportunidade de, se eu falhar, pelo menos eu disse que ia tentar. Então é mais uma desculpa do que quando você se compromete de fato com aquilo. Se colocarem atrás dos outros e tiverem medo de possuir o que eles têm por achar que não há o suficiente para todos, é porque ainda não compreenderam que, à medida que permitirem aos princípios divinos trabalhar em vossos corpos e ancorar no planeta, vocês se tornam um exemplo vivo de luz. Vocês permitem que o propósito da luz se movimente através dos vossos corpos, tornando-se exemplos vivos daquilo que as outras pessoas também podem realizar. Esta é a alta vibração que queremos ensinar a todos vocês. Queremos que compreendam que não há limite. Aqui a gente tem duas questões, né? A questão da escassez, então achar que não tem o suficiente para todos, a gente já está vibrando na escassez, e se eu penso em escassez, eu crio a escassez, então muitas pessoas que têm essas questões financeiras, está muito relacionado a isso, né? E a outra questão é a gente pensar que se a gente cria tudo com a força do nosso pensamento, isso significa exatamente tudo. E aqui eles estão dizendo que ainda por cima não há limite. Se você está num joguinho de computador, vamos dizer o The Sims, por exemplo, que é aquele de pessoas, né, que você vai criando a casa e as pessoas vivendo ali, ou se você pensar na sua conta bancária, você pode pensar que você pode criar ali qualquer coisa. Você não pensa, nesse jogo tem um limite aqui, eu não posso criar uma casa de 1 milhão. Ou se você quiser inventar aqui na sua conta, na conta da pessoa, né? Vamos falar na conta do joguinho, porque às vezes na nossa conta a gente tem a limitação porque a gente pensa em como vai ter esse dinheiro. Mas na conta dessa pessoa que está jogando lá, do seu personagem no jogo, você pode inventar que ela tem 1 milhão na conta. Você não pensa, de onde vai vir esse dinheiro? Para você é só um número ali, né? Então, quer dizer, existe sim essa possibilidade, porque para o universo é exatamente isso, é só um número,
né? Vamos pensar em quantas estrelas existem na galáxia que a gente conhece, são trilhões de estrelas ou mais. E por que a gente vive em tanta limitação? Por que a gente vive vibrando tanto na escassez? Então a escassez ela é mental antes de tudo e a gente precisa se livrar dela de uma vez por todas. Não há limite no planeta inteiro. Cada pessoa do planeta pode operar em cooperação numa unidade de ser. Tudo aquilo que receberem, seja espiritual ou material, não constitui um privilégio vosso. Precisam compreender que são capazes de deixar os princípios divinos operarem em vosso corpo físico e que podem mostrar às outras pessoas como isso ocorre. Vão poder dizer: olhe, isso funciona, eu faço, você também pode fazer. Não devem ter medo de se manifestar. Vocês sentem medo porque cresceram obedecendo a uma ética que afirma: as coisas só têm valor quando lutamos por elas. Se você não dá duro, não consegue nada. É imperativo que todos observem bem essa ideia de trabalho duro e descubram a sua origem. Observem os vossos pais e o sistema de crenças que eles tiveram. Nós estamos falando do nascimento de uma consciência que representa a nova espécie humana que aprende como fazer as coisas sem esforço. Muito forte aqui, né? Essa questão do esforço, da luta, da batalha pela vida. E o quanto a gente enaltece as pessoas, chamando elas de guerreiras, chamando elas de lutadoras. Porque eu luto, eu batalho todo dia. Olha o que a gente está criando na nossa vida quando eu penso em luta, quando eu penso em batalha, quando eu penso que eu tenho que trabalhar muito para ter o que eu tenho que batalhar. Pensa na origem dessas palavras: luta, guerra, batalha, né? Então olha o que você está traindo para a sua vida. A gente precisa mudar esse paradigma. Nós viemos, né? Nós nascemos dentro dele, mas nós somos aqueles que viemos romper, lembra? Então a gente precisa mudar essa questão do esforço, que a gente precisa se esforçar muito para merecer, para receber, para ter. Isso é uma falácia, isso é uma crença, isso é um paradigma velho e ultrapassado. Se é preciso muito esforço para que façam algo, esqueçam. Se parece que vai dar muito trabalho, é porque alguma coisa está querendo lhes dizer que esse não é o caminho. Somente quando a coisa chega sem esforço e se adapta facilmente, sem que ninguém faça muito por ela, está certa. Se todos começarem a viver assim, mudarão completamente a maneira pela qual a vossa consciência aborda a vida. Não se trata de falta de responsabilidade ou de cooperação, é uma nova maneira de carregar tijolos de um lugar para o outro. Importantíssimo aqui também, tá? Então a gente precisa começar a perceber que quando é certo, quando é pra gente, quando é do nosso caminho, as coisas simplesmente acontecem, se abrem. Quantos exemplos a gente não tem na nossa vida em que a gente queria uma coisa e aquilo apareceu e alguém deu uma dica e foi levando a portas que se abriram até você chegar àquilo. Por outro lado, quantas vezes a gente ficou tentando bater numa porta, entrar numa porta que a gente ficava ali insistindo e ela estava emperrada, as coisas não iam, as coisas não fluíam. E hoje a gente olha para trás, a gente nem tá mais fazendo aquilo, quer dizer, não era para ser mesmo, né? Por outro lado, cada vez mais claro fica essa questão daquilo que é sem esforço, daquilo que acontece naturalmente, daquilo que está no nosso caminho. A diferença é que muitas vezes isso não vai estar baseado no paradigma, e o nosso paradigma diz que eu tenho que ter muito dinheiro. O nosso paradigma diz que eu tenho que acumular, o nosso paradigma diz que eu tenho que comprar. Então a gente precisa entender que às vezes esse medo, às vezes essa angústia, não é porque não é aquilo, mas porque eu não aceito que seja tão leve, tão fácil, mas que talvez eu não preciso ser rica, milionária para isso, porque esse é o paradigma da escassez. Se a gente pensa na abundância, o universo nunca vai deixar a gente sem nada. Ele sempre vai dar o que a gente precisa, mas ele vai dar o que a gente precisa naquele momento. Ele não precisa provar que ele vai te dar para a vida toda. Isso é uma coisa do ego, é a gente que quer ter as garantias, né? O nosso ego. Mas um passarinho, ele não fica pensando se ele vai ter comida o resto da vida, ele não pensa em acumular, né? E mesmo os animais que acumulam, eles acumulam para aquela estação, né? Então, por exemplo, ele acumula para aquele inverno, ele não acumula para a vida toda, para 20 invernos. Então a gente tem que observar a natureza, ela é a nossa maior mestre, porque é assim que a energia do universo funciona e ela só nos mostra, nos aponta isso. Uma vez perguntamos a um grupo de pessoas perto de uma grande pilha de tijolos: como vocês fazem para mudar os tijolos de lugar?
Todos responderam: bem, nós pegamos um por um. E nós retrucamos: vocês nunca pensaram em contratar alguém para fazer isso? Se a vossa primeira tarefa consiste em mudar os tijolos de lugar, a vossa primeira resposta ao que fazer pode ser: vou mudá-los, vou carregá-los. Contudo, podem chamar alguém e dizer: mude esses tijolos para mim. Se fizerem isso, ainda estarão cumprindo a vossa tarefa. Estão fazendo o que precisa ser feito. O trabalho foi feito. Percebem a diferença? Aqui eu percebo muito a metáfora no sentido de, se a gente quiser mudar de vida, ou seja, mudar os tijolos de lugar, a gente não precisa esforço, a gente não precisa ir lá carregar o tijolo um a um, ficar cansado e suado. A gente pode simplesmente pedir para alguém carregar por nós. Quem é esse ser, digamos assim? O universo. Então, se a gente pedir para que os tijolos mudem, ou seja, que as situações da minha vida mudem, ele vai atender. Eu também vou estar cumprindo a minha tarefa de mudar, mas eu não preciso fazer esforço para isso, eu preciso apenas confiar e pedir para alguém fazer esse trabalho para mim. Então, claro, isso metaforicamente falando, mas às vezes sim, o universo vai te dar as condições de ter alguém para te ajudar fisicamente. Então aqui tem a questão física da coisa, né, literal, digamos assim, mas eu vejo muito como uma metáfora de vida. O dinheiro parece ser um problema para todo mundo. Todos têm ideias definitivas sobre a forma pela qual o dinheiro chega a vocês. Quanto mais acreditarem que precisam trabalhar duro para ganhar dinheiro, mais duro terão que trabalhar. Muitos acham que é normal trabalhar muito para ganhar dinheiro, que se não trabalharem, esse dinheiro é sujo. Permitam-nos pedir-lhes que se lembrem das palavras sem esforço e as incorporem ao seu vocabulário. Digam para si mesmos: é minha intenção que isto se realize sem esforço. Realizar sem esforço é comandar a realidade para que ela se ofereça de uma forma que permita a expansão de muita energia para outras experiências. Não se esqueçam, a vossa realidade é o resultado dos vossos pensamentos. Se acham que as coisas são difíceis, o que estão criando? Muitos de vocês passaram vidas inteiras honrando e respeitando membros da família ou pessoas da sociedade que consideravam cidadãos dignos, que representavam determinada ética e sistema de valores no trabalho. Vocês nunca pensaram em questionar essa ética para ver se haveria alguma outra. Por isso acreditam que, para ganhar dinheiro, precisam despender grande quantidade de energia ou ser empregados por alguém que pague os vossos serviços, ou coisas do gênero. Essas ideias são total e completamente erradas. Quando vocês permitem, o espírito os compensa de forma totalmente inesperadas. A única razão disto não ter ocorrido antes é porque vocês simplesmente não acreditavam que fosse possível. Quando acreditam que as coisas são possíveis, a realidade muda. Aqui a gente precisa entrar num tópico, numa questão que é a crença. Quando ele fala que o pensamento cria a realidade, não é o simples pensar, mas aquilo que eu penso muitas vezes, ou que vem de um pensamento pronto da sociedade, cria-se uma crença, um paradigma. E é esse que é o mais difícil de mudar, e é isso que justamente impede tudo aquilo que a gente imagina. E é justamente isso que impede que aquilo que eu desejo se realize na minha realidade, na matéria, né? Porque eu tenho crenças a respeito. Então, se eu acredito que tudo é difícil, tudo para mim vai ser difícil. Todas as situações mais simples possíveis vão se complicar. Seja abrir um pote de alguma coisa que eu quero comer, quanto uma coisa maior. E quando eu acredito que eu preciso fazer muito esforço, tudo vai vir com esforço. Mesmo a coisa mais básica parece que vai exigir de você essa energia. Então a gente acredita nisso, é crença, tá? Então a gente precisa mudar o pensamento, mas principalmente o sistema de crenças, que são os pensamentos recorrentes ou que eu levo, considero como verdade absoluta na minha vida. E dentro da sociedade que a gente vive, existem muitas crenças limitantes e a gente precisa de uma vez por todas se livrar delas, tá? O que eu sugiro para vocês é começar a pensar que tudo é fácil, que as coisas são fáceis, que as coisas são leves. E se não está leve e fácil naquele momento, acredita que pode ser leve, que é possível. Então, se você pensar que tudo é possível, também é importante. Tudo é possível e é real isso, porque tudo é possível. Mas enquanto você não incorporar isso, né, no seu inconsciente, vai ser mais complicado você conseguir simplesmente pensar e criar.
porque existem crenças ali que estão impedindo isso de acontecer. Então é bem interessante estudar mais a respeito de crenças, tá? Crenças limitantes. O Theta Healing é uma ferramenta bem interessante de cura quântica que trabalha justamente nessa questão das crenças. Eu acho que a PNL também, né, que é a programação neurolinguística, tem várias técnicas hoje em dia que ajudam a gente a se liberar dessas crenças, porque muitas vezes só mudando o pensamento a gente não consegue mudar a realidade, porque no fundo tem muitas coisas do nosso inconsciente que a gente faz, que a gente mantém em respeito à família, em respeito à sociedade, enfim. Na verdade não é nem respeito, mas é porque a gente simplesmente absorveu aquilo como um programa, um aplicativo que a gente instala ali no celular e ele vai ficar ali gravado. Então enquanto a gente não vai lá e deleta, não adianta eu querer usar um outro aplicativo melhor, porque o outro vai estar rodando também, né? Então a gente precisa apagar algumas crenças do nosso inconsciente. Estado mental é o nome do jogo aqui. O que vocês sentem em relação à realidade e como programam a realidade será como irão responder a ela, ou como ela irá se apresentar a vocês. É por isso que dizemos: vão com tudo, sejam impulsivos, nada de moderação. Façam o que vos dá prazer, façam o impossível. Vocês podem fazer isso, podem fazer tudo o que tiverem vontade. Vocês vão transformar o vosso mundo, não importa em que estado ele se encontre. Então, a chave aqui é prestar mais atenção no nosso estado mental, tá? Então, aquilo que eu penso e, principalmente, fazer mais aquilo que dá prazer, seguir a nossa empolgação, como diz o Felipe do canal Sinônimo de Outono. Então, eu recomendo que você siga o Felipe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que ele posta mais, né? Então, é só colocar lá, procurar, né, Sinônimo de Outono, e você vai encontrar o trabalho do Felipe, que fala bastante disso, da gente seguir aquilo que dá prazer, a nossa empolgação, segundo ele, né? Em relação ao estado mental, eu também recomendo bastante o trabalho da Mayara, do Temporariamente Humana, porque ela fala da alquimia mental, ela fala desses processos de como a gente mudar os nossos pensamentos, tá? Então é bem interessante também o trabalho dela, eu gosto bastante e eu recomendo aqui para quem quiser se aprofundar e ampliar cada vez mais a consciência. Não esqueçam que quando aprendem as regras do jogo, que vocês são o resultado do pensamento e que isso é uma lei dentro do vosso universo. Tudo o que precisam fazer é pensar como querem ser, e assim serão. Uma vez descoberto esse princípio, podem projetar o vosso corpo, a vossa idade e consertar tudo em relação a vocês mesmos, pois estarão automotivados, autofortalecidos e serão autogeradores. Incrível, né? Muitas informações para assimilar aqui. Então eu vou pedir para você fechar os olhos rapidamente e respirar fundo, assimilando essas informações em cada uma das suas células, para que ela não fique apenas no intelecto, que ela não se perca na nossa mente, mas que ela seja assimilada pelo nosso coração, pela nossa energia, e que a gente consiga criar uma realidade cada vez mais elevada para a gente daqui para frente.